Sejam muito bem-vindos à quinta aula síncrona do curso de Extensão em Convênios. É um prazer estar com vocês nessa quinta-feira. E antes da nossa aula, venho lembrá-los, né, de acompanhar todo o material, né, todo o conteúdo disponível na plataforma do Moodle. Lembrando que esse curso é composto por 6 módulos, né? Então fiquem atentos, tá joia? É, Gostaria de apresentar o professor, Dr. Rafael Costa. Ele vai ministrar mais uma vez uma aula do curso de Extensão em Convênios e hoje com a temática aditiva em convênios. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo que nos escuta aí. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje é minha última aparição, pelo menos ao vivo aqui, tendo vocês online. Queria agradecer aí, né, espero que vocês estejam participando bastante aí, aproveitando que essas aulas assim foram feitas com muita atenção. Peço que vocês leiam, gente, leiam o, o nosso manual, que ele é um material muito, muito valioso, sabe? Não é um mero manual, praticamente um livro feito de convênios só para vocês aí do projeto Agro. E, para dando sequência aqui, né, do, do nosso curso, nós falamos, né? Nós falamos já sobre os convênios, sobre as transferências voluntárias, sobre o planejamento do convênio, todos os documentos que precisam ter. Temos os videozinhos espaços que falam do regime jurídico dos convênios, e eu queria aproveitar para falar algo assim mais profundo, com mais detalhamento sobre o aditivo de convênio. A gente conversar aqui pontos que talvez sejam coisa que a gente vocês ainda não tenham tido essa conversa em lugar nenhum e talvez tenha algumas dificuldades que a gente pode ajudar a resolver, né? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre os aditivos de convênio é que os aditivos de convênio, eles são como se fosse um novo convênio. O que eu quero dizer com isso? Um convênio, ele é um pacto, ele é um negócio onde duas entidades combinam algo, né? A gente chamou isso várias vezes de um empreendimento, de um negócio, combinam de fazer algo junto, em prol de interesse social, de interesse coletivo, de interesses fundamentais. E o aditivo, ele representa a mudança desse negócio original. Olha, nós combinamos uma coisa lá e surgiu a necessidade de a gente combinar uma segunda coisa, de a gente mudar isso que a gente combinou. Então, gente, tudo, praticamente tudo que nós conversamos para a celebração de um convênio vai precisar para a celebração de um termo aditivo. Um termo aditivo, gente, ele é um novo convênio. Só que porque ele tem sinergia com o nosso objeto, porque ele tem sinergia com o negócio, com o empreendimento que a gente está fazendo, ele é feito no bojo, né, desse nosso projeto que já existe. Mas ele poderia ser um projeto independente, né? Ele, se não existisse nosso projeto, ele seria um convênio novo, né? Então, para isso, eu vou precisar da justificativa, da manifestação, do termo de aditivo, de participação da Procuradoria Jurídica, da mudança do plano de trabalho, da aprovação de todos os elementos técnicos e instrutores que envolvem esse plano de trabalho pelo gestor da pasta, né? E naqueles mesmos moldes. A minha turma aqui não confunde, né? Um documentinho chamado de plano de trabalho com o conceito de plano de trabalho, que envolve todos aqueles objetos, o termo de referência, o projeto básico, o cronograma físico-financeiro, tudo isso faz parte do nosso plano de trabalho e deve ser aprovado pelo chefe da pasta.
obviamente, né, submetido a, ao jurídico, submetido aos engenheiros, se for o caso, a equipe competente que vai os subsidiar dos conselhos da parte técnica, né? Mas a manifestação de vontade é dele e todos esses documentos fazem parte dessa manifestação de vontade, que o é um aditivo de convênio, né? Então, todos os documentos devem ser apresentados e fazem parte integrante disso e devem ser previamente aprovados, poderando se valer dos seus setores técnicos, como vem se manifestado o Tribunal de Contas da União. Vejam aí, né, que eu trago esses slides com muitos acordos do Tribunal de Contas da União para vocês utilizarem, né, no, no ambiente de vocês, para vocês poderem colar. E também serve para mostrar que eu não sou mentiroso, né, gente? Professor não é mentiroso, gente. Professor é fofoqueiro. Eu só trago aqui o que o Tribunal de Contas tem dizido, até porque sinceramente, minha opinião não é a mais importante, mas a opinião de quem fiscaliza a gente é a opinião mais importante. Agora, gente, nós aprendemos, principalmente para quem leu os módulos e para quem viu os vídeos curtos, nós aprendemos que o convênio ele não tem uma lei geral, né, para chamar de sua, né? O convênio, o regime, a lei principal do convênio é a Lei 14.133, a antiga Lei 8.666. Só que a Lei 14.133 e a Lei 8.666, ela não foi feita pensando nos convênios, né? Ela foi feita pensando nos contratos contraprestacionais. O convênio, lembre-se disso, ele é um contrato também, só que ele é um contrato cooperacional. No contrato contraprestacional, as partes, elas, uma visa o interesse coletivo, o interesse público, a outra visa o lucro. Nesse contrato cooperacional, que a gente chama de convênio, as partes visam o mesmo interesse coletivo, o mesmo interesse constitucional. Então, qual que é a dificuldade? A dificuldade é nós identificarmos na Lei 14.133 quais regras devem ser aplicadas aos convênios. Quais regras nós devemos seguir aos convênios de forma estrita. Isso porque toda vez que a gente analisar uma regra da 14.133 no convênio, a gente tem que ver se ele respeita as peculiaridades desse acordo operacional, senão a gente deve afastar essa regra. Caso não seja isso, a gente deve aplicar essa regra. É isso que a Lei 866 dizia e a Lei 14.133 também diz agora. Ela diz, aplica nos convênios no que couber, né? E no que couber é duro, porque a gente sabe que na prática é muito difícil de identificar isso. Mas nós temos que ver, caso a caso, quando for deparando, quando é que se aplica isso. E a pergunta que eu tenho aqui no aditivo, que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: a motivação do meu convênio, ela tem que ser do jeitinho que a gente trata nos contratos administrativos? Porque vejam bem, gente, todo ato administrativo ele tem que ser motivado. Isso é a ideia do princípio do republicanismo, do Estado democrático, do direito, do princípio da transparência, do princípio da motivação. Nós estamos lidando com a coisa pública e por isso a gente tem que deixar claro o porquê nós estamos fazendo essa coisa, que é uma forma que as pessoas têm de controlar, de saber que a gente não está sendo o amigo do rei, né? Facilitando para as pessoas que a gente interessa, que os nossos motivos eles são alinhados com a Constituição, que os nossos motivos não são pessoais. Mas quando eu vou fazer uma alteração de contrato contraprestacional, aquele contrato mesmo, de compra, de compra ou de serviço que a administração usa, eu tenho um motivo a mais, eu tenho uma razão, né, que senão fica motivo do motivo, eu tenho uma razão a mais
nessa motivação. Eu tenho que fazer uma motivação qualificada, porque a razão de se fazer a motivação aí não é só por causa desse princípio republicano de que todos os atos administrativos têm que ser motivados. Não é só por isso. Eu tenho que motivar também, porque quando eu fui licitar, eu combinei com as pessoas que eu ia fazer A, né? E muita gente participou, muita gente deixou de participar exatamente porque eu falei que eu ia fazer A. A administração pública é um grande comprador. Então, na hora que ela sinaliza que ela vai fazer A e depois ela muda isso e fala que vai fazer B, muita gente deixou de participar por causa disso. Então, nós estamos ferindo a isonomia, a própria ideia de licitação pública. Por isso que nesses aditivos de contrato contraprestacionais, nós queremos que citar o quê? O fator superveniente. O quê? O que aconteceu do dia que eu licitei para o momento que eu estou aditando? O que mudou que me forçou? Algo que aconteceu depois da licitação, ou que eu tomei ciência só depois da licitação, que me forçou que eu tenha que alterar esse contrato. E é por isso, gente, que exatamente por isso que eu digo que a justificativa do convênio não é a mesma do contrato. E tem muita gente que quer usar a jurisprudência do Tribunal de Contas, o que o Marçal diz sobre a alteração do contrato, pega essa teoria e quer aplicar no convênio, como se fosse a mesma coisa. Porque se o objetivo da minha motivação, se o motivo de eu mostrar um fato superveniente é eu evitar a transfiguração da ideia de licitação, nós, pelo menos a minha turma aqui, já aprendeu que a regra geral dos convênios é que a gente não faz licitação. A regra geral é que, para os convênios, escolher o meu parceiro é algo inexigível. Eu vou lá e escolho o meu parceiro, posso ter que justificar o porquê dessa escolha, mas eu não preciso fazer um procedimento licitatório para escolher o meu parceiro. Por isso que a justificativa do convênio, ela é, de certa forma, mais branda do que a justificativa para alteração do contrato, porque eu não preciso trazer essa explicação de que eu não estou burlando a licitação. Então, essa ideia dos fatos supervenientes, ela é temperada, ela é amenizada quando a gente se fala de convênios. Então, isso é algo bem interessante. Outra questão, gente, é o seguinte. Nossa, inclusive, eu fui consultado isso no meu trabalho sobre esse ponto da aula aqui essa semana. O que que acontece? Não há aditivo de prazo, gente. Não há aditivo de prazo. O prazo do convênio, ele estabelece o quê? A relação jurídica que nós temos com o nosso parceiro. Ele é, né? Ele estabelece que existe essa relação jurídica. Isso quer dizer vigência do convênio. Enquanto esse convênio ele for vigente, nós temos uma relação jurídica com o parceiro. Isso quer dizer o quê? Que depois que a vigência desse convênio acaba, eu não tenho como prorrogá-lo, gente. Não há como eu prorrogar algo que acabou, né? Imagine, por exemplo, né, um elástico. E eu tenho que prorrogar o elástico. Prorrogar é esticar esse elástico. Eu vou esticando. Se eu soltei esse elástico, eu falei, acabou, e eu não tenho mais a ponta desse elástico para puxar, não tem como eu prorrogar essa vigência. É por isso, gente, que o Tribunal de Contas vive falando que a gente não pode prorrogar convênios que já perderam a vigência. E é muito comum as pessoas tentarem fazer isso. Poxa,
principalmente para contrato de escopo, né? Eu tenho por exemplo, uma obra, eu tinha lá o convênio para fazer a obra, a execução lá está acontecendo ou parou por algum motivo, mas eu não cuidei do prazo desse convênio. Então, nós perdemos o prazo do convênio, mas a obra está lá e a gente ainda tem interesse. Então, na verdade, para isso, a gente teria que fazer um novo convênio de retomada de obra. Pelo menos, gente, até agora. A Lei 14.133, gente, a Lei 14.133, ela trouxe no seu artigo 111 um dispositivo muito interessante, muito interessante. Ela trouxe que para os contratos de escopo, essa vigência se prorroga, prorroga automaticamente. O que é um contrato de escopo, gente? Se talvez isso não ficou muito claro. O que é um contrato de escopo? O contrato de escopo é que a entrega do bem é que é o grosso do contrato. O prazo, ele é algo lateral. Ele é algo assim, eu preciso disso esse dia, mas se me entregar depois, eu te dou mora. Mas o que me interessa é o bem. No contrato de escopo, por exemplo, se me entregam o bem antes do prazo, o contrato acaba, porque a satisfação do bem, a satisfação do contrato está com a entrega do bem. É diferente dos contratos contínuos. Nos contratos contínuos, a satisfação do bem, ela se relaciona com o próprio prazo. Por exemplo, um serviço de vigilância, um serviço de limpeza. A gente precisa dele agora, dele amanhã e dele depois. Prorrogar esse prazo é aumentar o próprio serviço de limpeza, né? Eu preciso de limpeza de um dia, se eu prorroguei o prazo, eu precisei do serviço de limpeza mais dias. Então, só para os contratos de escopo, esse da entrega do bem, comprar um bem, construir um bem, esses que não são serviços de mão de obra, limpeza, vigilância, esses contínuos, quer dizer, os de escopo, eles, pela Lei 14.133, os contratos, gente, daqui a pouco eu volto a fazer o paralelo com os convênios. Os contratos se prorrogam automaticamente. Mas fica esperto, gente. Mesmo lá para os contratos administrativos, o que se prorroga é a vigência. Então, a cláusula que diz que dia que tem que entregar a coisa, o nosso cronograma físico-financeiro, ou para quem utiliza prazo de execução diferente do prazo de vigência, esse não se prorroga automaticamente. Isso quer dizer o seguinte, que eu ainda tenho a minha relação, porque ela se prorrogou automaticamente, quer dizer, eu não perco a minha relação, é isso que é interessante, que traz esse artigo 111, e só que, como não há a prorrogação da cláusula de entrega do bem, caso não seja afastada a culpa do contratado, eu vou ter que aplicar pena de mora, vou ter que aplicar aplicação por multa pela demora de me entregar. Mas eu não perdi a relação com ele, que é isso que esse artigo está querendo se cuidar. Gente, se aplica aos convênios os dispositivos da Lei 14.133 no que couber os convênios. Não existe nenhum motivo para não se aplicar esse artigo 111 aos convênios. A gente não tem jurisprudência sobre isso, vocês não vão ter nem doutrina sobre isso, porque esse problema ainda não aconteceu. Mas isso vai acontecer quando a gente firmar os convênios com a lei nova e a gente perder o prazo, porque vai ter gente querendo utilizar esse artigo 111. E eu acredito que é possível. Vou contar até um bastidor para vocês, né? Eu fui presidente da turma que fez a parte de convênios do decreto do Estado do Paraná. E eu queria que constasse já claro isso, que esse artigo se aplicaria para os convênios. Naquele momento, a comissão não quis trazer esse artigo, por quê? Por causa do sistema do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas vai prorrogar isso automaticamente? Como é que vai ficar? Eles ficaram com medo do sistema. Mas, gente, o sistema é que tem que acompanhar a lei. Não é que a lei tem que acompanhar o sistema, né? O sistema não é a lei. Então, se o sistema não está adequado,
ele vai ter que se atualizar. Então, eu acredito e não acredito nem que isso precisaria ser regulado, eu só quis facilitar o entendimento. Então, esse artigo 111 ele pode sim ser aplicado aos convênios, muito melhor se for regulamentado, né? Muito melhor se for regulamentado. A União não regulamentou isso também. Seria muito melhor se fosse regulamentado, mas acredito que essa discussão vai vir em breve e muita gente vai considerar que se prorrogou esses convênios automaticamente. Automaticamente. Além disso, né, ainda tentando trazer essas compatibilidades entre a Lei 14.133 e o convênio, é que a lei trouxe essas possibilidades, né, de alteração de objeto e alteração aqui no lado direito das regras do jogo, do lado esquerdo do objeto. E o que a lei traz também é os limites, né? Quem trabalha com contratos sabe que existem limites de alteração desses contratos. Limite de 25% para obras e compras e limite para cima de 50% e para baixo de 25% para reforma. Na Lei 8.666, bem no comecinho da lei, tinha uma discussão se esses limites eram para as alterações tanto qualitativas quanto quantitativas. Tinha gente que entendia que esses limites eram só para alterações quantitativas. Mas mesmo lá na Lei 8.666, o Tribunal de Contas já tinha entendido essas alterações para todo tipo, para as quantitativas e para as qualitativas, certo? Mas a pergunta que eu tenho, e a Lei 14.133, ela trouxe esse entendimento do Tribunal de Contas para a Lei 14.183. Então, na Lei 14.183, é claro que essas alterações se aplicam, tantas alterações quantitativas e tantas alterações qualitativas. Oi, gente, eu vou contar um segredo para vocês também. Nem estava aqui no slide, mas eu dei uma outra aula isso hoje, falei sobre isso, eu vou contar. Pedi para vocês não contar para ninguém. Teve uma mudança na Lei 14.133 que tem gente lendo o dispositivo do limite de alteração para contratos de forma diferente. Esse limite ele sempre entendeu que foi o seguinte: esse limite era para não transfigurar o objeto. Uma vez que nós licitamos lá e nós estamos e não podemos mudar o objeto para B, um desses limites para não evitar transfigurar o objeto seria esses limites de 25% e 50%. Contudo, lá no artigo 125 trouxe uma mudança assim no dispositivo que falou assim: nas alterações unilaterais não se troca os 25%, 50%. O que tem feito alguns grandes doutrinadores, e em pouco tempo vocês vão ver essa discussão aí esquentando, a turma brigando, né, os professores tudo brigando, que é o seguinte: tem gente grande aí, respeitada no Brasil, dizendo que com isso a lei está tentando dizer que esses 25%, 50% não tem a ver com transfiguração do objeto, mas tem a ver com alteração unilateral, que você não poderia obrigar o contratado a mudar aquele objeto por mais de 25% e mais de 50%. Nessa segunda interpretação, se entendesse assim, quer dizer que se o contratado entendesse que se poderia mudar mais de 25% mais 50%, aí ele poderia anuir e essa alteração seria possível. Contudo, gente, eu sou de uma turma que não acredita que é muito bem assim, não. A lei, lá no artigo 124, ela separa o que ela considera alteração lateral, ela chama de modificação de projeto,
e acréscimo ou aditivo de quantidade. E essas alterações, né, ela mesmo diz que não pode superar os limites de 25% e 50%. É isso que ela está chamando de alteração no lateral. Não que ela está discutindo se as alterações o contratado quer ou não. Essas alterações que ela classificou como lateral não poderia. E as outras que ela classificou como bilateral poderia poderia ultrapassar os limites, como a substituição de garantia, o regime de execução, a forma de pagamento e o reequilíbrio econômico-financeiro. E essa segunda interpretação faz muito sentido para mim, até porque o reequilíbrio econômico-financeiro mesmo no âmbito da Lei 866, já se entendia que ele poderia ser feito acima dos limites percentuais, fazendo, né, muito sentido essa segunda interpretação aqui. Eu aposto que o Tribunal de Contas vai seguir essa segunda interpretação e o Tribunal de Contas é, no final das contas, o balizador que vai importar para ver aí quem vai vingar nessa disputa de faca. Para mim, me parece que se o legislador quisesse ter alterado, ele teria alterado deliberadamente. Mas para eu não fugir demais da nossa pauta, o que me interessa aqui, quando eu estou falando de acréscimo ou supressão de quantidade, é perguntar o seguinte, gente. E muita gente pergunta isso, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já tive um convênio que o pessoal chega e fala: e eu preciso aplicar os limites de 25% e 50% dos convênios, porque eu devo aplicar para os convênios as cláusulas do que não couber. Então, eu posso fazer uma alteração de um convênio acima, por exemplo, se for uma obra acima de 25%, se for uma compra acima de 25%, eu posso fazer. Gente, o objetivo, pelo menos aquele que o Tribunal de Contas diz que é o objetivo que sempre entendeu desse dispositivo, é que o objetivo dele é não transfigurar o objeto, é eu não alterar demais o objeto, desfigurando o que? A própria ideia de licitação, a própria ideia de dar oportunidade por essas pessoas, para as pessoas. Por isso que, olha, por isso que se entende que não se aplica aos convênios a alteração de 25% e 50%, entendeu? Não se aplica o convênio. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso fazer convênios de 100. Engraçado que esse parecer aqui da Câmara Permanente, ele falou, eu posso fazer uma alteração de 500% desse convênio, né? Eu posso fazer uma alteração até de 500% desse convênio, porque esses limites eles têm a ver com a bula da licitação. Então, trago aqui esse parecer é muito importante para que a gente consiga fazer essas alterações acima dos limites legais no caso do convênio, e muita gente não sabe disso. Só que, gente, tome um cuidado. Tome um cuidado. Nós temos aqui o convênio, e geralmente esse convênio tem um contrato aqui embaixo. Eu não preciso respeitar os limites legais no convênio. No contrato, eu preciso. Então, esse convênio aqui, ele pode sofrer alteração de 500%. É isso que diz o parecer 13/2013 da Câmara Permanente de Convênios da AGU. Mas os contratos não podem sofrer alteração de 500%, não. Eles têm que respeitar os limites de 25% e 50%. E aí você pode estar pensando assim, poxa, professor, então não adianta nada isso que você está falando. Para que adianta eu poder alterar o convênio e não poder alterar o contrato? Muitas vezes pode adiantar. Por exemplo, você pode ter um convênio que ele tem vários contratos. Então, se eu entendesse que os limites aplicavam ao convênio, eu não poderia alterar esse convênio. Mas eu posso alterar esse convênio e mesmo assim ele está submetido a vários contratos. Mas eu dou um exemplo
melhor ainda, que foi um exemplo que aconteceu comigo. No âmbito da pandemia, gente, houve um desequilíbrio econômico financeiro muito grande nas obras e serviços de engenharia. E nós, no estado do Paraná, a gente tinha diversos convênios firmados em que esse reequilíbrio aconteceu. Só que a licitação no âmbito do município ainda não tinha acontecido. E aí o pessoal virou e falou assim para mim: Rafael, o que que nós fazemos? Nós precisamos fazer de um novo convênio? E eu falei, gente, vocês não precisam fazer um novo convênio, porque não se aplica ao convênio os limites de alteração percentual. Então, nós vamos reorganizar esse orçamento, nós vamos fazer as alterações e, como nós não licitamos ainda, nós vamos licitar com esse novo orçamento. E, gente, como eu pulei aqui, eu vou voltar porque eu confundi as bolas. E aí, como eu comecei a falar de outra coisa, eu fui lá e voltei. Eu só queria aproveitar aqui e contar para vocês sobre como conta esses limites de alteração percentual, que muita gente se confunde. A lei diz, por exemplo, que eu não posso acrescer mais que 25%. Só que, gente, eu não devo compensar e eu não devo somar esses percentuais. O que que é compensar? Por exemplo, se eu tenho um contrato de 100 e eu acresci 70 e eu suprimi 60, eu não tenho um acréscimo de 10. Eu tenho um acréscimo de 70 e uma supressão de 60. Se eu tenho um acréscimo de 70 e uma supressão de 60, eu não tenho, na verdade, uma alteração de 150. Eu tenho um acréscimo de 70 e uma supressão de 60. O que que eu estou dizendo, tentando dizer? É que o Tribunal de Contas diz que eu tenho que contar esses percentuais em formas isoladas para acréscimo e para supressão. Então, eu devo fazer dessa forma, trazer tudo separadinho, não misturando, não compensando e não acrescendo isso, sempre contando de forma separada os acréscimos e supressões. Então, se eu tenho um primeiro aditivo e acresci 10 e suprimi 10, eu coloco lá na minha coluninha de 10 que eu acresci 10 e suprimi 10. Se eu tiver um novo aditivo e eu acresci 5 e suprimi 7, eu vou colocar lá no de acréscimo que eu suprimi 5, que eu acresci 5, e aí ele vai para 15, e eu vou colocar lá no decréscimo que eu suprimi 7, e aí eu decresci 17, sempre contando eles de forma isolada. É isso o que diz a vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União. E eu também, gente, não. Outra coisa também que tem que se tomar cuidado no âmbito do Tribunal de Contas é que eu calculo esses percentuais sobre o valor original do contrato. Eu não calculo ele sobre o valor aditado, não. Isso quer dizer, então, se eu tenho um contrato valendo 100 e ele foi aditado 20, quer dizer, eu gastei 20%, me sobrou 5%. Eu não aplico esse 20% sobre 120. Eu aplico esses 120% sobre 100, sobre o valor original. Só que quando o Tribunal de Contas fala sobre o valor original, e ele fala em muitas coisas, quase um mantra, quando ele fala sobre o valor original, tem muita gente que acha que é sobre o valor original nominal, mas não é sobre o valor original nominal, é sobre o valor corrigido, gente, pela inflação, porque o objetivo é não alterar esse contrato demais. Então, se esse contrato, por exemplo, foi reajustado, ele foi corrigido pela inflação, então eu aplico pelo valor original dele, quer dizer, não aditado, mas pelo valor dele corrigido, porque essa correção não foi mudança de contrato, foi apenas a atualização do valor. E sim, agora voltando à retomada que eu me confundi, né? E esses, lembrando que esses limites não se aplicam aos convênios administrativos, né? Além disso, gente,
a Lei 14.183 diz que a gente não deve transfigurar o objeto do contrato, e isso é aplicado aos convênios administrativos. Os convênios administrativos, eles não podem ser um objeto diferente, totalmente diferente. Apesar de eu ter aquela justificativa mais branda para o fato superveniente, que eu disse no começo da aula, nós não podemos, né, combinar de fazer uma escola e no final comprar uma ambulância. Então a gente deveria ter feito um novo convênio, um novo plano de trabalho, um novo orçamento, tudo de novo. Então tem muitos acordos do Tribunal de Contas também com essa preocupação de desvirtuamento do objeto do convênio. E aí eu tenho mais uma pergunta sobre alteração de convênio. A ideia, gente, é que toda alteração ou do objeto ou das regras do jogo, né, das minhas cláusulas conveniais, elas têm que ser feitas termo aditivo, por termo aditivo. E aí tem muita gente que pergunta: "Ah, não, professor, mas eu só mexi uma coisinha ali no plano de trabalho que não alterou o preço. Ou então, ó, professor, eu só mexi um negocinho ali que acresceu um preço, suprimiu outro, mas o preço deu o mesmo. Não mudou quase nada. Eu precisaria fazer um termo aditivo mesmo, com toda a burocracia que perde um termo aditivo. Ou então, ô professor, eu não vou mudar nada, só o cronograma físico-financeiro, só o que momento que nós vamos fazer, ou eu vou mudar só o prazo. Gente, toda vez, eu vou repetir porque vocês gostam de insistir nisso, toda vez que eu mudar o conteúdo, o objeto do meu convênio, ou mudar as regras do jogo que envolve o plano de trabalho e a minuta de convênio, quer dizer, todas as regras que esse convênio, eu preciso de um novo pacto. Eu preciso fazer um novo convênio. Eu preciso de um termo aditivo. Eu não posso fazer, gente, mesmo que não tenha efeito financeiro. Por quê? Porque eu estou mudando o que eu combinei. Olha, cronograma físico-financeiro é nós dois juntos combinamos de fazer uma certa coisa numa certa ordem e pagar essas coisas em certo momento. E eu não posso mudar isso sem nós dois recombinar. O termo aditivo de convênio significa isso. Mudar o prazo, mesmo que seja só o prazo, mesmo que não seja dinheiro. Olha, você combinou comigo de entregar um dia e agora você vai combinar com o outro. Nós dois precisamos repactuar isso. Então, tudo isso, a alteração do plano de trabalho, a alteração de como que nós vamos fazer a coisa. Mesmo que não tenha impacto financeiro, ele tem que ser mudado por termo aditivo. E aí tem gente que pergunta: ah, professor, se você fala que absolutamente tudo tem que ser mudado por aditivo, para que que serve esse termo de apostilamento? Para que que serve? Gente, o termo de apostilamento, ele não serve para mudar as regras de um convênio ou de um contrato, tanto faz. O termo de apostilamento, ele serve para duas coisas, basicamente. Uma, para implementar algo que a gente já contratou, e aí a gente não vai fazer um novo negócio, um novo pacto. Por exemplo, o reajuste financeiro, a gente já combinou lá atrás quanto que é o reajuste, quanto que ele vai pagar, quanto que ele vai incidir, então esse apostilamento só serve para incidir. Ou esse apostilamento, ele serve para mudar algo que pode até estar na minuta do convênio, mas não faz parte do negócio, porque é uma coisa só nossa e não quer dizer ao outro. Por exemplo, o fiscal do convênio, se tiver ele na minuta de convênio, eu preciso fazer um aditivo para trocar o fiscal do convênio? Se eu dissesse que eu preciso fazer um aditivo para trocar o fiscal do convênio, eu estaria dizendo que eu preciso de autorização do meu parceiro para quem vai fiscalizar ele. Então, não. Esse fiscal do convênio eu preciso comunicar ao meu parceiro. Se eu coloquei ele na minuta, ele não faz parte desse acordo e, por isso, eu posso alterar ele por simples apostilamento. E, para fechar, gente,
para fechar, a nossa última ideia é que o pessoal, às vezes, confunde o contrato com o convênio. Existem coisas que são meramente efeitos contratuais. Por exemplo, por exemplo, aconteceu um reequilíbrio econômico financeiro nesse contrato. O financiador do convênio, ele tem que pagar esse reequilíbrio econômico financeiro? Se não tiver no convênio, não, gente. Se não tiver no convênio, não, porque isso não se aplica automaticamente ao convênio. As pessoas, às vezes, fazem uma extensão do convênio do que no contrato. Esse contrato ele está servindo para atingir os objetivos do convênio, mas esse contrato tem partes separadas. De vez em quando também acontece de as pessoas quererem que, por exemplo, nós temos um convênio aqui e nós temos um contrato aqui. Nesse contrato tem, né, a conveniada com, por exemplo, uma empreiteira. A conveniada vai dizer para a empreiteira o que vai fazer. E aí já teve caso assim da pessoa falar: ah, não, mas a empreiteira não cumpriu o convênio. Ela não tem que cumprir o convênio. Ela tem que cumprir o contrato. A relação dela é só aqui. Quem tem relação aqui é esses dois. Então, elas são duas relações diferentes. E isso acontece muito no caso de reequilíbrio econômico-financeiro, que envolve aquela ideia de reajuste, de correção, de revisão, de repactuação, das pessoas acharem que, se acontecer um reequilíbrio econômico-financeiro no contrato, ele tem que se aplicar automaticamente ao convênio. Não. Vai depender de que eu, como concedente, sou obrigado a absorver essa revisão? Não sou. Isso vai depender de quê? De um novo negócio, de um novo. Eu poderia fazer um aditivo e absorver essa revisão para mim. Eu poderia fazer um aditivo e ele lhe dar conta da revisão. Nós poderíamos ter contratuado isso desde o começo, né? Contratado mesmo, estou usando esse termo mesmo, negociado isso no nosso convênio. A partir de quê? Algo que se usa muito nos contratos e é possível se usar no contrato, nos convênios, e muita gente já utiliza isso no convênio, que é a ideia de matriz de risco. A matriz de risco, gente, ela é uma cláusula contratual em que ela estabelece as responsabilidades de alguém. E é muito possível, gente, você estabelecer uma matriz de risco no convênio. E, por exemplo, isso poderia ser uma coisa. Acontecer o reequilíbrio econômico financeiro é responsabilidade de quem? Do concedente? Do conveniado? Se fosse um convênio meu, eu gosto que essas questões de reequilíbrio a gente preveja um valor inicial, o financiador pague, mas se tiver excesso, fique por conta da conveniada, porque a conveniada muitas vezes ela pode dar causa ao reequilíbrio. Ela, por exemplo, uma obra pode demorar e ter mais reajuste. Então, por uma questão de controle, eu prefiro assim, mas isso é uma preferência. Essa matriz de risco, ela vai poder ser um objeto poderosíssimo para a gente utilizar nos convênios e estabelecer se algo acontecer com esse objeto nosso do convênio, quem é que tem que, ou desse contrato que faz parte desse convênio, quem é que tem que arcar com isso? E aí você evita uma discussão futura e evita essa sensação que às vezes tem de que o concedente ele tem que absorver qualquer custo de qualquer coisa sem que isso tenha sido negociado anteriormente, né? Acho que era essa a nossa missão de hoje, faltando três minutinhos, e caso alguém tenha alguma pergunta, a gente fica à vontade, e também queria aproveitar esses 3 minutinhos para agradecer aí vocês que têm me escutado aí durante esses dias. Espero que tenha sido valioso aí a nossa visão, que tem muito a ver com essa experiência de trabalhar com isso dia a dia.
E fico aberto, gente, para quem quiser me adicionar na rede, quiser me mandar perguntas, eu sempre vivo fazendo essa troca aí com os alunos e isso tem sido muito positivo. Então, mando um abraço aí no coração aí, quentinho de vocês aí. Espero que a gente se cruze mais vezes para conversar ou mais sobre convênios ou de outros assuntos. E queria agradecer de novo aí a Adriane e todo mundo aí do Projeto Agro por ter confiado no nosso trabalho, né? Continuamos aqui participando das, do esclarecimento de dúvidas e tudo que for necessário, mas estou falando isso porque é a minha última presença, pelo menos ao vivo e a cores aqui. Abraço para todo mundo. Obrigada, professor. Excelentes explanações. Com certeza, um curso muito valioso para os servidores do MAPA, né? Da SDI, sem dúvida. Um curso aí de grande valia para a administração pública. E nós é que agradecemos, né, o compartilhamento de tanto conhecimento. E só para reiterar uma informação que eu falei no início, eu falei que são 6 módulos, mas são 6 videoaulas. O curso é composto por 8 módulos, isso mesmo. E lembrando que dia 21 de maio a gente libera lá na plataforma a sexta e última videoaula, que como o professor está falando, essa é a última aparição dele ao vivo, mas a gente ainda tem uma aula gravada para vocês aproveitarem. Não esqueçam de responderem às avaliações, né? Precisa responder a primeira para responder a segunda e assim sucessivamente. O nosso curso, segundo o calendário que vocês acompanham aí no Manual do Aluno e no Guia do Estudante, vai até o dia 30 de maio. Então, aproveitem aí o restante do mês para acompanhar todo o conteúdo, né? Os PDFs dos cadernos, vocês têm a possibilidade de baixar para estudar. Mas o mais importante é acompanhar todo o conteúdo para quê? Respondendo a avaliação e atingindo 60% de aproveitamento, vocês podem gerar o certificado de conclusão do curso, tá bom? Então, deixo esse recado. Reforço o agradecimento ao professor Rafael Costa, muito obrigada por sua colaboração e muito sucesso aí nesse restante de curso, pessoal. Obrigada, professor. Tchau, obrigado a todo mundo. Obrigada.